Olá, queridos estudantes de Química do 8º ano, né? Bem, nossas aulinhas, né, já estão praticamente já encerradas, conteúdo tudo fechado, né? Então, o que a tia veio fazer agora aqui? Primeiro eu vou conversar um pouquinho com vocês para que a gente possa depois entrar definitivamente na matéria. Bem, né, chegamos na nossa reta final, né? Praticamente. Agora a tia vai fazer só umas perguntinhas, vai fazer uma revisão básica que é necessário para que vocês possam relembrar, voltar no estudo, voltar até no tempo, né? Para que veja que tudo aquilo que a tia deu, vocês conseguiram de verdade assimilar. Estudem, né? Para que não haja problema algum nesse finalzinho, né? Para que vocês consigam ter êxito, chegar no final, sair como vitoriosos depois de uma pandemia dessa, uma situação dessa, né? Então, eu gostaria muito que vocês, né, continuassem depois, né, para o ano que vem, nas nossas aulinhas presenciais, se Deus quiser, né, que você não nos abandonasse, né, que vocês continuassem na escola, para que vocês possam, né, ver o entendimento, dar uma continuidade e algo que ficou perdido, que a gente possa dar uma sequência nisso daí, né? Então, eu espero muito vê-los ano que vem, no nono ano, tá bom? Então, agora, sem mais delongas, nós vamos logo falar sobre processo que permite isolar elementos de uma composição, né? Quando nós temos com tudo junto, né? Nós conseguimos separar, né? Para poder aproveitar ou, desculpa, ou reaproveitar qualquer tipo de substância, tá bom? Então vamos lá. A separação de misturas é um dos principais mecanismos realizados dentro de laboratórios de química e de indústrias. A gente às vezes faz uns produtos lá, a gente depois quer separar, isolar apenas um, né? Então isso não pode ser feito dentro de casa, tem que ser feito com aparelhagem, né? Com todo um leque de situações que vão facilitar essa separação, ok? Aí vocês podem perguntar, né, professora? Mas para que é importante separar uma mistura de outra? Já está tudo misturado, né? É importante porque às vezes nós queremos apenas aquele elemento, aquele componente, umzinho só. Quer ver uma coisa muito comum? Essa separação do ar, né, do oxigênio puro, do ar atmosférico, é importante durante a cirurgia por causa das reações do paciente teria caso respirasse um desses gases contaminados. Então, esse oxigênio, ele é um oxigênio limpo, né? Ele não está contaminado. Conseguiram entender por que ele é importante? Da mesma forma que existem inúmeras misturas, há também misturas de métodos que utilizam-se para separar cada um desses componentes. Então ficou mais fácil, né? Aí nós temos a separação de misturas heterogêneas, né? Quem são elas? Catação. Esse método de separação de mistura consiste na desunião dos componentes sólido de sólido ou líquidos, utilizando as mãos e o auxílio de uma pinça ou um pegador para você separar, tá? Aí a tia botou como exemplo, né? A tia já falou, quando vai catar feijão, né? Às vezes você tira uma pedra, às vezes você tira um milho, às vezes você tira uma lentilha, tira uma outra coisa que não seja feijão, tá? Ventilação. Esse processo simples utiliza a força do vento para separar elementos menos densos da mistura. Forma de componentes diferentes dos componentes sólidos, que são mais pesados, né? A gente faz isso para separar o piche, né, do potinho do passarinho, tá? Quando a pessoa tem, né, dentro de casa, uma gaiola, um passarinho, né? Tá preso lá, coitado, não fez nada, mas tá preso. Bom, esse é só um comentário, tá? Já tá comentando só, não tá criticando ninguém não. Quer criar, quer aprender, aprenda. Levigação. Semelhante ao método de ventilação, a levigação também separa componentes por meio de elementos menos densos. A diferença é que esse processo tem a força da água e utiliza para isolar a substância que deseja separar do resto da composição. Então, nesse caso, é o que? É a água, o outro é o vento, né? Peneiração. Esse processo simples se apropria do uso de uma peneira para separar o componente menor, de menor tamanho da mistura heterogênea entre dois sólidos. Quer ver uma coisa comum? Eu vou fazer o seguinte, vamos supor, né, que eu pegasse o pão, a gente até falou que ia fazer, sabe?
Mas a tia não moeu ainda não, tá? É sério. Aí eu tenho lá pão duro para fazer a farinha de rosca. Aí a tia bota aquilo no liquidificador, liga, ele vai, né, triturar bastante lá. Depois eu desligo. Aí eu pego esse pão moído, né, triturado, e jogo na peneira. O que acontece? Só vai cair o que tá fininho, o que tiver mais grosso e mais com um cascalhozinho, continua. Aí eu pego esse restinho que tá na peneira, viro de novo no liquidificador, torno a bater, até que passe tudo pela peneira. Conseguiram entender? Fácil, né? Não tem nem ética. Então, a separação magnética é um ímã que é utilizado para fazer a atração dos elementos metálicos presentes nessa mistura. Aí tá lá um monte de coisa misturada. Eu quero pegar só a parte metálica, vou lá com um ímã grandão, né? Vou mandar a imagem para vocês. Olha aí a imagem. Tá vendo aí? Isso aí nós dizemos que é a separação magnética. Tá vendo o aparelhinho aí que a tia botou? Como é que é? Então, vamos lá, voltando aqui, olha, presta atenção, decantação. Decantação também é mega importante, considerar que a densidade de substâncias envolvidas na mistura entre os materiais que não se dissolvem entre si. Pode ocorrer entre sólidos e líquidos ou apenas em líquidos, tá? Separação da areia e da água, fácil essa, né? Poxa. Dissolução fracionada. Na dissolução fracionada ocorre a adição de um líquido em uma mistura entre sólidos, fazendo com que esse líquido dissolva em um dos componentes da mistura, tá? Aí, no caso, nós chamamos desse exemplo a areia e cloreto de sódio. Também esse é fácil, né? Mole. Agora vamos lá. Métodos de separação de misturas heterogêneas. Opa, heterogêneas, essas eu consigo visualizar também, né? Apesar de também serem aplicadas essas misturas heterogêneas, elas são percebidas mais de uma fase. Nesses métodos são utilizados equipamentos mais modernos para realizar esse processo de separação de misturas. Decantação com funil de bromo, centrifugação, filtração comum. Vamos falar agora da decantação com funil de bromo. Nesse método utilizado um funil de decantação para separar os elementos da mistura, composta por dois ou mais líquidos que não dissolvem entre si. Por exemplo, separação de água e óleo, tá? A centrifugação é um processo que funciona por meio de acelerar o método de decantação. O material mais denso da mistura, seja ele sólido ou líquido, fica decomposto todo no fundo do recipiente, né? Então fica fácil também. Filtração comum, a tia já cansou de falar, né? Na filtragem de café, né? Bota o pote, só vem água, só vai descer o líquidozinho, tá? No caso, separa a água da borra de café. Filtração a vácuo, esse método utiliza um de Buchner, além de uma bomba a vácuo para acelerar o processo da filtração simples, né? Flotação, presta atenção nesse processo, hein? Esse processo se apropria de uso de uma bomba para injetar na mistura, formando bolhas, arrastando então os componentes de menores densidades, né? Isso também é muito utilizado na extração de cobre do minério, tá? Destilação simples. Esse processo separa a mistura que é aplicada quando há mais ou menos sólidos diluídos em uma substância líquida. Mistura de água com cloreto de sódio. Destilação fracionada. Esse procedimento utiliza a mistura homogênea composta por um ou mais líquidos dissolvido em outro líquido. Exemplo, separação da água e da acetona, tá bom? Liquefação fracionada é utilizada na mistura em que há presente mais tipos de gases. Exemplo, separação de oxigênio do ar atmosférico, como a tia citou, falando no iníciozinho da aula, tá bom? Então, queridos estudantes, meus amores, né? Espero que vocês, né, estudem bem, façam uma excelente prova, né? E nós, né, nós da equipe do Félix, aguardamos vocês, todos vocês, ano que vem, para continuarmos nossa nova história, tá bom? Beijinho carinhoso. Fiquem com Deus e até a próxima.